Programa Éder Moraes Fatos e Versões. Oferecimento: Construtora Fatex, Tubarão Esportes e Programa Sócio Torcedor do Misto Esporte Clube. Acesse torcedordevantagens.com.br. Olá, estamos começando mais um programa Éder Moraes Fatos e Versões, agradecendo a sua maciça audiência. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Afonso Dalberto, presidente do Intermate, Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso. Assunto de interesse coletivo, você que ainda não tem o seu título em definitivo, que reside, que está ocupando um lote, que está na sua residência, no seu bairro e ainda não tem a escritura em definitivo, hoje aqui o Afonso Dalberto vai colocar exatamente como está a situação de vários bairros aí pela região metropolitana de Cuiabá, Várzea Grande, né? Temos a nossa enquete feita com a população de Mato Grosso sobre a questão do Intermate, bem como perguntas feitas ao nosso entrevistado, uma matéria dentro deste primeiro quadro de entrevistas também falando sobre a questão da regularização fundiária, o quadro Opinião com o Dr. João Edson. No quadro Voz dos Bairros, nós vamos falar, abordando ainda este tema também, sobre a questão de documentação legal de muitos bairros que estão abandonados, né, aí pela questão do poder público, que às vezes não tem dado essa atenção devida. No quadro Coluna Cuiabana, nós vamos falar dos grupos de Siriri e Cururu para o festival, com a comadre Pitu indo lá, buscando informações. E também no quadro Recordar é Viver, Luan e Vanessa, 4 semanas de amor, relembrando época, né, relembrando realmente bons momentos do passado. No Minuto de Sabedoria, o pastor Rubens Filho, da Igreja Assembleia de Deus. Não saia daí, 30 segundos, nós estamos de volta. Na Fatex, agora você é a bola da vez. Na compra de uma casa do condomínio Passem ou Vivere, você ganha uma TV de 50 polegadas mais R$20 mil de desconto. Compre sua casa e assista os melhores gols. Construtora Fatex. Torcedor alvinegro, chegou a sua vez de demonstrar com muito orgulho todo o seu amor. Seja sócio torcedor do Misto Esporte Clube. Com a sua participação, uma nova era se inicia para o clube de maior tradição de Mato Grosso. Acesse misto.torcedordevantagens.com.br e escolha o seu plano. O mistense de verdade é um sócio torcedor. Como já anunciado no bloco anterior, meu entrevistado de hoje é Afonso Dalberto, presidente do Intermate, Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso. Um prazer recebê-lo, Afonso. Obrigado pelo convite. Vamos conhecer um pouquinho da história de Afonso Dalberto, que se confunde com a história do Intermate. O Instituto de Terras de Mato Grosso, Intermate, é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural, SEDER, que atua na execução da política fundiária do Estado de Mato Grosso, com a promoção do acesso à terra por meio da regularização fundiária rural e urbana. Atua na execução da política agrária, formaliza parcerias com os governos federal, estadual e municipal, além de institutos de pesquisa e organizações não governamentais, para desenvolver ações compatíveis com sua missão, somando esforços para o avanço da reforma agrária. E para falar sobre o Instituto de Terras de Mato Grosso, Afonso Dalberto, presidente do Intermate, será o entrevistado de hoje do programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Afonso, o programa de hoje com esse tema sobre regularização fundiária em especial, que é um tema de interesse coletivo. Você que está nos assistindo, que mora em algum bairro da cidade em que você ainda não tem a titulação, ainda não tem a sua escritura, ainda não tem o título definitivo da sua propriedade, vamos ouvir com bastante atenção essa entrevista aqui com o Afonso, que daqui hoje sairão boas instruções, mas sobretudo você vai saber em que pé está, né, e que providências estão sendo tomadas
para que a gente melhore a questão da regularização fundiária, em especial aqui na região metropolitana, em vários bairros que a gente vai já colocar aqui. Eu já até antecipo algum deles, como parte do CPA, do Tijucal, assentamentos que já estão consolidados, como Jardim Império do Sol, Jardim Paulista, João Bosco Pinheiro, Morada do Ouro 3, Novo Mato Grosso, Osmar Cabral, Pedra 90, Santa Laura, Cinturão Verde, São Gonçalo, Serra Dourada, Três Poderes, Vistas da Chapada, Voluntários da Pátria, Centro América, Residencial Paiaguás 2, Jardim Florianópolis 2, enfim, né, o que é realmente aquilo que é atinente à questão do Estado, Prefeitura, Ministério das Cidades, Governo Federal, enfim. Ninguém melhor que Afonso Dalberto, que domina essa parte. Tive a honra, o prazer de, ao lado de Afonso Dalberto, fazermos parte do mesmo staff de governo, tanto de Blairo Maggi como de Silval Barbosa, e aprendemos muito na convivência do dia a dia. Fale um pouco para a gente, Afonso, como está o Intermate e como o Intermate está se preparando para o futuro. Veja, o Intermate, ele é um órgão que já teve todos os seus percalços, suas dores de cabeça, como qualquer outro órgão público. O que nós buscamos deixar claro para a sociedade é que nós temos uma posição única. O Estado, ele foi criado para a sociedade. E a sociedade tem que entender que nós temos o limite de trabalho. As dificuldades existentes, como em qualquer outro órgão, e muito mais no Intermate, em função da ansiedade, da busca, da titulação ou das informações que não são corretas quanto à regularização fundiária, é que traz muita preocupação para a sociedade. A regularização fundiária, na verdade, não é apenas e tão somente eu moro numa área pública, vou buscar meu título. Não é isso, nem na área urbana, nem na área rural. Na área urbana, especificamente, o que nós temos trabalhado muito, mas muito mesmo, na regularização fundiária, que nós chegamos já acima de 100 mil títulos nos últimos 8 anos, que são 8 anos que eu estou no Intermate, é uma coisa assim, muito louca até. Complicado, numa pasta dessa envergadura. Dessa envergadura, 8 anos lá dentro, já estou indo para 9 anos. O passo principal que nós temos é chamar a regularização fundiária como um todo, que é do início do levantamento, a aprovação do loteamento, até a titulação. A titulação, na verdade, é a cereja do bolo. Porém, se nós não começarmos da base, do trabalho específico, de fazer com que o bairro torne-se existente dentro do município, dentro da cidade, não existe regularização fundiária. Um exemplo claro que eu sempre utilizo é o Jardim União. O Jardim União é a 800 metros do Palácio Paiaguás, no fundo do Palácio Paiaguás. Quando nós chegamos lá no Intermate, falava-se na regularização fundiária, e esse bairro não existia dentro da capital. O que nós tivemos que fazer? Todo o levantamento topográfico, todo o trabalho, regularizarmos dentro da prefeitura, transformarmos ele em bairro, para depois titular. Então, essa é a grande realidade que nós vivemos. Cuiabá tem diversas dificuldades. A maior parte delas não é com o Estado ou com o município, e sim das ocupações de áreas privadas. Essa é a grande dificuldade que existe. Existe um caso clássico, o morador aí do Alvorada, eu não coloquei aqui nessa relação, porque é o caso talvez mais lembrado, mais discutido, mais emblemático. Posso estar até errado, mas, enfim, é o que a gente ouve, é o que a gente discute, no dia a dia a gente escuta muito. Como é que está realmente essa questão do bairro Alvorada? É possível se regularizar aquilo ou muitos políticos vão continuar se elegendo, prometendo títulos em definitivo ali e não cumprindo? Essa colocação sua, Éder, ela é exatamente a situação do Alvorada. O Alvorada é um bairro privado de um senhor muito antigo aqui de Cuiabá, uma pessoa de alto nível e que escutou muita mentira no ouvido dele. E aquele bairro, ele é loteamento de muitos anos atrás, particular, parte foi vendida e transferida, parte foi ocupada irregularmente, e ele ouviu muitas promessas que são impossíveis de ser cumpridas. Essa é a grande realidade.
Então, não adianta dizer o Estado vai titular ou a Prefeitura vai titular. Isso é falácia. A primeira coisa que tem que saber é conhecer lá no cartório, em nome de quem que está aquele bairro. No caso Alvorada, em nome de quem que está? Em nome de uma imobiliária que fez o loteamento daquilo Parece ali. que é a primeira imobiliária do estado de Mato Grosso que pertence ao doutor Avelino Tavares. Ele esteve aqui conosco no programa, falou sobre isso, enfim. Passa, então, primeiro por uma indenização? Exatamente. Lá o primeiro passo, se eu for pensar em fazer com que o Estado ou a Prefeitura ou o município participe daquela regularização fundiária, a primeira coisa, tem que sair do nome da imobiliária e transferir para um ente público. Esse é o passo. A partir daí se discute que o Estado possa intervir. Caso contrário, não. Perfeito. Não, está perfeita a sua explicação. Agora, essa indenização, ela pode se dar com recursos próprios do Estado e também com recursos conveniados junto ao Ministério das Cidades. E quem que estima esse valor? Veja bem, bem no início do Intermate, eu fiz um trabalho junto com a comunidade e a nossa proposta era pagarmos um valor para a imobiliária proprietária e a própria comunidade devolveria isso para o Estado. Essa foi a proposta. De forma parcelada? De forma parcelada, então o Estado indenizaria, porém, voltaria esse recurso para... Como foi bem próximo de uma eleição municipal, aí entrou as promessas políticas e, não, nós resolvemos, não precisa gastar nada, e está lá até hoje. O Ministério das Cidades, ele não libera recursos para indenização de áreas, ou para aquisição de áreas, ou para desapropriação. Ele trabalha apenas e tão somente com recursos na área técnica, do trabalho de levantamento até a titulação. O primeiro passo que tem que existir é o entendimento da própria comunidade. Não adianta aguardarem que o Estado ou o município vão desembolsar um valor X naquela área, porque ela não é uma área social. Isso é o primeiro passo que nós temos que observar. O nível da sociedade que ali mora é um nível que não pode ser considerado como necessidade, como necessitados. Portanto, nós temos que fazer um trabalho em conjunto. Até porque, se fizer a indenização pura e simples, vai acarretar em problema com o Ministério Público. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então, deixar claro ao morador do bairro Alvorada, é possível regularizar a situação de vocês, mas existe um regramento a ser obedecido. Não caiam em falácias, em promessas vãs. Vocês vão ser visitados por inúmeros candidatos a vereador aí no bairro de vocês, prometendo regularização de coisa que nem é competência do cidadão. Está aqui o presidente do Intermate esclarecendo objetivamente, né, com a verdade nua e crua de como se deve fazer as coisas. É preciso se indenizar o dono desta área. Está em nome de uma imobiliária ou empresa privada. Essa indenização não pode ocorrer pura e simplesmente pela vontade do Estado ou da Prefeitura. Então é necessário que se faça uma triangulação de forma que o Estado ressarça este investimento. Isso pode ser feito em 20 anos, em 15 anos, em 30 anos. Depende da conversa, depende de como se tratar isso. Então é preciso realmente esclarecer isso a todos vocês. A nossa equipe esteve nas ruas de Cuiabá, Afonso, e nós fizemos uma enquete. Vamos ouvir. Sabe me dizer o que significa a sigla Intermate? Rapaz, é alguma coisa de Mato Grosso, de terra, voltada à terra, seria isso? Eu creio que é Instituto México Terra, do governo. Governo do Estado ou federal? Do Estado. Governo do Estado. Do Estado, isso aí mesmo. O que significa o Intermate exatamente, meu amigo Afonso Dalberto? O Intermate é um Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso. Ele é uma autarquia ligada à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar. É uma empresa da administração indireta. É uma empresa de administração indireta ligada a uma secretaria. O papel do Intermate, o Intermate ele tinha um objetivo único. Quando houve no governo passado o encerramento da Coab, da Codemate e de outros órgãos,
esse patrimônio da Codemate, o patrimônio da Coab, passou a ser administrado pelo Intermate. Sobrecarregou muito o Intermate? Muito. Aí o grande problema que tem é que a história do Intermate, com o recebimento dessa situação, foi assim: um caminhão caçamba, basculante, como nós cuiabanos chamamos, carregou esse material, chegou lá e descarregou dessa forma dentro do Intermate. Essa foi a realidade, claro, muito antes de eu estar lá. E não se cruzou todas as informações necessárias do que é documento da Codemate, da Coab e de outros órgãos, e sobrecarregou de forma muito grave. Afonso, isso aconteceu de forma agressiva até junto ao órgão. Dentro disso que você está colocando, a região do CPA, do Tijucal, enfim, que pertenciam ali à extinta Coab, né? Algumas pessoas não conseguem regularizar os lotes ou novas propriedades que surgiram ali, porque não conseguem abrir a matrícula disso no cartório, aí envolve a prefeitura, não anda. Há esperança para esse povo e qual o caminho que tem que ser adotado? Veja, essa situação da Coab especificamente, quando é o caso do CPA, o que aconteceu no CPA? Foi feito o loteamento, a regularização fundiária de todas as unidades habitacionais que foram construídas pela Coab no Mato Grosso inteiro e não apenas em Cuiabá, foi feita através do quê? Loteamento, uma coisa que não existia antigamente. A partir daí é que começou a ser tituladas as áreas. O CPA especificamente, tanto 1, 2, 3 e 4, tem umas áreas adjacentes que são anexas ao CPA. Certo. O que aconteceu? Toda a matrícula que existia naquela área, ela foi exaurida em unidades habitacionais, ruas, avenidas, praças, área verde, equipamentos comunitários. Porém, os contratos assinados pela diretoria da Coab antigamente, eles venderam as áreas. E essas áreas estão sem matrícula. O que nós estamos trabalhando hoje? E já há 2 a 3 anos que estamos trabalhando em cima disso. Na possibilidade de fazer a arrecadação dessas áreas. O que é isso? Abrir a matrícula do nome do Estado para poder titular. Aonde que nós encontramos um conflito? Essas áreas, diversas delas, ou a sua maioria, foram vendidas pela Coab para alguém. Esse senhor, esse cidadão que comprou, já está no 5º proprietário. Os famosos contratos de gaveta. Exatamente. A partir do momento que nós hoje abrimos essa matrícula, ela passa a ser um patrimônio do Estado de verdade. Uma coisa que ela nunca foi. E aí, nós temos que fazer uma nova avaliação e, novamente, vendermos para quem estiver ocupando hoje. Outros detalhes importantes que tem é que existem diversos conflitos do cidadão que diz que comprou e aquele que diz que não vendeu. Então, também os conflitos existentes ali dentro são diversos. O que nós estamos buscando é sanear a abertura das matrículas das áreas que, no papel e dentro do município de Cuiabá, não existe, mas realmente existe, então, lá no chão. Essa busca, ela está sendo feita e com certa dificuldade, Éder, porque nós não estamos, tecnicamente e juridicamente, as coisas não se encaixam como a gente esperava. Perfeito. A população também tem algumas perguntas feitas ao nosso entrevistado, Afonso Dalberto. Vamos à primeira delas, com o Wilson. Senhor presidente, em Mato Grosso existem muitas terras invadidas? Sim, existem diversas terras invadidas e todas essas áreas invadidas, tanto urbanas como rurais, elas são discutidas juridicamente na vara agrária especializada, que no direito agrário. Foi criada uma vara especificamente para isso. O grande problema que nós temos das áreas invadidas, especificamente aqui na capital e em Várzea Grande, são áreas que hoje não têm conflito e a população procura os órgãos públicos para que sejam tituladas. Isso é impossível. Não tem como nós falarmos ou dizermos que vamos titular uma área invadida que já foi titulada um dia e já está matriculada em cartório. Isso tem que fazer outra busca, que é a busca através do uso capião ou de uma outra ação. Agora, áreas invadidas existem, não apenas urbanas, mas rurais tem diversas áreas que estão passando por essa situação.
A Regina, do Parque O'Hara. Eu quero saber como anda a reforma agrária em Mato Grosso. Este é um assunto bastante amplo, né? É um assunto bastante amplo. Na verdade, a reforma agrária no Mato Grosso, e não só no Mato Grosso, como a nível de Brasil, ela não passa especificamente pelo Estado. Nós fizemos um trabalho muito forte na Baixada Cuiabana, onde as casas eram de barro, de palha, e hoje são todas casas de alvenaria, já reformadas, e essas famílias estão com luz elétrica, com água encanada, que foi um trabalho para atendermos essa situação. O que acontece? A reforma agrária, ela passa pelo governo federal. O Estado, ele pode ter seus assentamentos, como tem, nós temos mais de 150 assentamentos, porém, os recursos e a aprovação do assentamento são feitos por quem? Pelo INCRA, pelo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o Estado só administra. Na verdade, o grande problema que tem da reforma agrária hoje são os assentamentos existentes. Tanto o Estado, nós hoje estamos trabalhando fortemente na regularização fundiária dos assentamentos que já passaram de 10 anos. Então, antes de você responder, continuar, vamos ouvir a Sharon, que acho que a pergunta dela é nesse sentido aí. Eu queria saber de que forma o Intermate ajuda os assentamentos. Encaixa certinho. O Intermate, ele faz o trabalho técnico na construção de casas, no fomento e no trabalho de liberação de Pronaf. Aonde que está o grande problema hoje nessa pergunta aí? A construção de casa, ela deixou de ser feita com recurso do MDA, passou a ser feita pelo programa chamado Programa Nacional de Habitação Rural, o PNHR. Com isso, o Intermate e o INCRA saíram do processo da construção de casas rurais. Ficou exclusivamente para a Caixa Econômica e Banco do Brasil, através desse programa. O que nós estamos fazendo, trabalho forte, hoje, é a regularização ambiental dos assentamentos e todos aqueles que nós já podemos titular para dar propriedade para que a pessoa que está lá dentro, como é o caso do assentamento Resistência e de tantos outros, é para que ele seja proprietário da área hoje e toque sua vida. Ele já está na hora de andar com as pernas próprias. Essa é a nossa busca. Perfeito. Vamos ouvir a Ana aí, do Nova Fronteira, na Várzea Grande. Eu gostaria de saber, quando tem um conflito, como que a Intermate age? No conflito, o Intermate não age sozinho. O Estado, bem no início do governo Blairo, criou, junto com a Casa Civil, Casa Militar, todo o sistema da Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado, nós criamos o Comitê de Conflito Agrário, foi criado e funciona mensalmente. Para quê? Para minimizar essa situação das invasões, das ocupações ou dos conflitos. Diversas áreas em Cuiabá já foram desapropriadas exatamente para minimizar, assim como áreas também no interior, diversas áreas rurais. Agora, o que nós temos assim com bastante clareza é que nos últimos 12 anos, 11, 12 anos, tem que ser observado o seguinte, que agressões no momento de desocupações, aconteceu uma ou outra dentro do conflito, porque o comitê controla isso tudo. O Intermate não trabalha sozinho, trabalha dentro desse comitê. Muito bem. Vamos ouvir a Adrian, ali do CPA 3. ¿Cuáles son las principales acciones de Intermacho para este año? O foco é a titulação das casas construídas pelo FETAB, ainda no governo Blairo. São 25 mil unidades construídas, nós já chegamos próximo de 17 mil títulos já emitidos e nós vamos concluir, junto com o Ministério do Ministério das Cidades, essa situação. Outra posição bastante clara quanto a 2014 é a titulação das áreas que praticamente todas as áreas estaduais que estão próprio do Estado, dentro de Cuiabá, serão regularizadas. É evidente, vai ficar um ou outro ponto dentro do próprio bairro. Mas essa é a nossa busca, é deixar encaminhada toda a titulação possível dentro da capital. Existia um programa no governo Blairo e que continuou no governo Silval,
tamanha era a dificuldade para essas pessoas terem o seu título, terem a propriedade, que o nome era Tec-Enfim. Como é que está o Tec-Enfim? Veja bem, o Tec-Enfim continua. O Tec-Enfim, o bom é saber a história, né? Por que chama esse nome? Por quê? Pode falar. Na verdade, o Tec-Enfim foi um nome que o governador Blairo Maggi, na época, criou e captou de uma senhora lá no pé do 90. Então, a senhora chegando, estava lá fazendo entrega de títulos, e aí uma senhora veio assim, bem cuiabana, bem característica cuiabana, andando depressa, e que chegou, pegou o título, olhou assim e falou um palavrão, que eu vou falar aqui, desculpe os que estão assistindo. À vontade. Puta merda, até que enfim. Aí foi palavra assim, solta, uma palavra rápida, daquele da sociedade própria, expressou a vontade da população naquele momento. Aí o governador Blairo falou, pronto o nome. O difícil foi nós tirar o puta merda, ficou até que enfim. Mas o programa, na época eu não estava, que estava o Jair Mariano, e o programa foi criado por causa dessa frase dessa senhora, e ele continua. O nome, claro que vai se exaurindo, mas a programação nossa, a titulação feita das áreas urbanas, ele é dentro desse programa, que criou por causa dessa expressão. Hoje nós temos, dentro do programa Até que Enfim, a nível de Mato Grosso, nós já passamos de 120 mil títulos. Tem cidades que foram 100% titulados através desse programa. Muito bem. Eu vou fazer debate pronto contigo aqui, vou citar o nome de alguns bairros. Você só me diz assim, está encaminhado, não está, enfim, o que você puder falar de forma muito objetiva. Jardim Império do Sol. O Jardim Império do Sol, ele é um processo que nós ainda temos muito o que fazer. Vai ser difícil terminar esse ano. Jardim Paulista. O Jardim Paulista não passa pelo Intermate. Passa pelo? O Jardim Paulista, ele está fora do programa do Intermate. Ok. João Bosco Pinheiro. O João Bosco Pinheiro, essa é a boa notícia. Deve estar sendo expedida a certidão já da aprovação do loteamento, já com parcelamento nesses próximos 3, 4 dias. Aí nós vamos já fazer o trabalho de revisão do cadastramento e emissão de título. Aí, boa notícia para o pessoal aí do João Bosco Pinheiro. O seu Luiz é um grande batalhador lá, que deve estar feliz em ouvir isso. Parabéns, seu Luiz. A Morada do Ouro 3, aquela região. Morada do Ouro 3 está na prefeitura ainda para aprovação do loteamento. Novo Mato Grosso. Novo Mato Grosso não está na programação nossa. Quando você diz que não está na programação, porque é porque não é da alçada... Não é da alçada do Estado, nossa. Tá, ok. Osmar Cabral. Osmar Cabral é um caso diferenciado. Ele é uma área matricular em nome da ProSol. O projeto de lei está na Assembleia para ser aprovado. A partir do momento que ele é aprovado, o projeto de lei, nós mandamos uma mensagem. O projeto sendo aprovado, ele passa a ter, nós teremos autorização para poder titular. Pedra 90. Pedra 90, o Pedra 90 especificamente, ele só está sendo titulado diariamente. Entendi. São áreas que ficaram remanescentes daquilo que já foi titulado. Santa Laura. O Santa Laura é um processo que está em andamento para aprovação do loteamento. São Gonçalo. Não está no programa do Intermate. Serra Dourada. Serra Dourada não está no programa do Intermate. Três Poderes. Três Poderes, parte dele já está aprovado e já vai ser feito o recadastramento e titulado. Vistas da Chapada. Vistas da Chapada já foi aprovado na prefeitura, já está sendo emitida a certidão no cartório, o loteamento está pronto, saindo a certidão do parcelamento, vai ser emitido os títulos. Voluntários da Pátria. Mesma situação. Centro-América. Centro-América está terminando a aprovação no cartório para ser emitida a certidão, também em titulação. Umuarama. Umuarama não faz parte do programa do Intermate. Residencial Paiaguás 2. Já está pronta a certidão, vai ser feita a revisão do cadastramento e emissão de títulos. Boa notícia aí, o Residencial Paiaguás 2. Jardim Florianópolis 2. Mesma situação, vai ser feita a revisão do cadastramento para emissão de títulos. Olha, você do seu bairro que enfrenta esse problema, essa dificuldade, entre em contato com a nossa produção, no telefone que está aqui no rodapé do nosso vídeo, e nós vamos procurar saber com o Afonso, sucintamente, se ensina ou não, sem ficar em cima do muro, como é a personalidade do Afonso aqui. Tem dado esclarecimentos realmente como a gente precisa. Pois não, Afonso? Não, na verdade é o seguinte, se me permite, pois não. A regularização fundiária, muita gente confunde ou fala o que não deve.
não existe regularização fundiária apenas e tão somente na emissão de títulos. Entre o levantamento topográfico, georreferenciamento, levantamento de lote por lote, todas as áreas, ruas, avenidas, enfim, tudo, fazer todo aquele trabalho, vai para a prefeitura para ser aprovado, corrige-se, vai para o cartório, vai para o fórum, para o presidente daquele local, volta para o cartório, ele é um processo demorado. Esse levantamento topográfico, ele é por conta dos moradores ou por conta do Não, Estado? Nesse caso é um convênio entre o Estado e o Ministério das Cidades e estão sendo feitos através do Estado com esses Teve recursos. algumas comunidades que tomaram iniciativa, inclusive, de pagar. Teve comunidades, tipo Peixoto de Azevedo, que é uma cidade, praticamente toda a cidade, Itanhangá, a cidade toda, Serra Nova Dourada, a cidade toda, outros, Conjunto São José em Rondonópolis, Barra do Bugres, diversos lugares que a própria comunidade, em parceria com o Intermate, não apenas elas, em parceria, fizemos o trabalho e foram tituladas. Está tentando na região de Juara, um dia sai também, né? Não, Juara nós temos um trabalho em parceria com a comunidade lá e está em andamento já para aprovar. E nós estamos fazendo junto com a comunidade. Outra cidade que nós estamos fazendo fizemos um trabalho muito forte junto com a comunidade, foi Rondonópolis, que já se deu o Conjunto São José e outros bairros lá, o Jardim Atlântico, foi feito junto com a comunidade. O bom é que quando a gente vai conversar com a comunidade e mostrar o que o Estado pode fazer e o que eles têm que fazer, eles aceitam de bom grado e rapidamente estão com os títulos na mão. Maravilha. Afonso, nós vamos a uma matéria, eu deixei para falar por último aqui do Cinturão Verde, nós fizemos uma matéria lá na região. Queria que você ouvisse conosco e aí fizesse os seus comentários. Olha, por essas nossas andanças, por essas visitas sociais na distribuição de peixes, né, de alevinos, a gente acaba se deparando com algumas situações que é necessário a gente pautar isso, né? Eu estou aqui com a Alessandra, moradora, uma das moradoras fundadoras do Cinturão Verde. Me diz uma coisa, Alessandra, como é que está a questão dessas áreas que vocês ocupam aqui, né? Essas pequenas propriedades, como é que está a regularização disso? A gente está aguardando o título do Cinturão Verde, né? Eu, como moradora, há muito tempo venho aguardando isso, esperamos isso do governo do estado, que prometeu, agora nesse período, né, entregar os títulos para a gente. Então a gente está nesse aguardo, esperando o título. Essa é uma questão que está sendo tramitada dentro do Intermate? Dentro do Intermate já foi feita a medição de toda a área do Cinturão Verde. Quem arcou com as despesas dessas medições? Somos nós, produtores. Os próprios moradores arcaram com essa despesa, não é isso? E ainda assim o governo do estado não titulou essas áreas? Ainda não foi titulada as áreas. No tempo da Coab foi cortado, sobrou uma área verde, a Coab cortou e revendeu para o pequeno produtor. O que acontece? Hoje nós estamos enfrentando uma grande dificuldade que o governo não quer documentar essa área verde, porque diz que é área verde, mas se foi o próprio governo que vendeu para a gente. Isso aí já está vindo se arrastando ano após ano, promessas e promessas, marcam e não cumprem. Nós estamos aqui praticamente isolados, sabe, sem uma resposta, que a gente já correu atrás, já foi no Intermate, eles prometem que é para entregar essa escritura, nós precisamos da escritura, sabe, chega lá, diz que barraram no castório, parou tudo, sabe, tá lá, mas diz que o governador não assina, sabe, então nós estamos aqui à mercê, nós precisamos do título, nós estamos atrás, nós temos necessidade do título, sabe. Porque aqui não foi grilado, não foi invadido, foi comprado do governo. A gente aguarda esse título com muito tempo, aguardando esse título. Já foi toda a área medida, então só depende agora do Intermate. Afonso, essa entrevista nós fizemos ali no Cinturão Verde por ocasião da distribuição de alevinos, enfim, da área social do programa. Eu, nos bastidores, conversando contigo, enquanto a matéria estava rodando, você já adiantou alguma coisa. Para que dê esse passo em definitivo para a titularização, existe alguns itens, né, um checklist que precisa ser obedecido. Quais são exatamente? Aquela situação do PED 90 ela é uma história tão grande, Éder, que eu acho que eu tinha que ter um programa só para contar. A Coab vendeu e o governo Jaime Campos vendeu aquilo lá. Todo mundo foi lá, comprou para ser o Cinturão Verde. No governo Dante de Oliveira, incrivelmente, foi transformado em assentamento. Olha que coisa. É um absurdo. Se foi comprado por alguém, ele é proprietário, ele não pode ser assentado. Aí se transformou em assentamento. E aí foi aplicado recurso, casas,
Pronaf, alimentação, um monte de coisa. Ela começou de uma forma que era um pensamento político para ter um cinturão verde dos proprietários das áreas, depois transformou em assentamento, de uma forma absurda. Um grande absurdo. A situação hoje lá dentro, nós temos parte da área do cinturão verde, em torno de 40 títulos emitidos, que serão entregues daqui, assim, a qualquer momento vão ser entregues. São aqueles processos que foram pagos, o técnico que fez o levantamento foi pago pela comunidade. Isso aí foi uma reunião que nós tivemos com a comunidade, através da diretoria. Eu até prefiro não ir nessas reuniões, porque senão parece que eu sou candidato a alguma coisa e, na verdade, não sou. A equipe nossa foi lá, fizeram a reunião, o técnico foi lá, eles contrataram quem eles quiseram, fizeram o trabalho. Está pronto, tem 37, 40 títulos a serem entregues. Ok. Outros processos são processos que estão terminando, que também serão titulados. O que nós temos que deixar claro lá dentro, é que quando foi feito o loteamento do Cinturão Verde, tem uma área que é a área verde, que é a obrigação, que é lei para ser aprovada. É isso que eu ia te perguntar. Isso muito antes dos meus 8 anos, quase 9 anos de Intermate. Isso está averbado como Cinturão Verde. Existe a possibilidade de titular pelo Intermate? Não tem. O que acontece? Se existir um trabalho... não tem a possibilidade de titular da maneira que está. Esta área que é considerada verde. Essa área, os 40 títulos verde. que estão prontos, o restante está tranquilo. Okay. E muito mais que isso, vai ser feito muito mais. A área especificamente da área verde é uma obrigação de qualquer loteamento. E assim foi aprovado, quando foi feito o loteamento, está na prefeitura averbado como área verde. Se um dia o município entender que é possível desafetar, substituindo por outra área ou por ocupação. Desafetação é dizer, olha, não quero mais como área verde, pode ser ocupada para outra finalidade. Okay. Nesse momento, pode ser titulado. Volta ao estado de titulação. Outro detalhe, naquela área também tem uma boa parte que é uma APP, a área... É uma área de preservação permanente. Essa não tem quem faz ela servir para titulação. Então, o que tem que ser claro, o Estado vieram aqui e prometeram. Quem prometeu, cobre. Se foi candidato a deputado, se foi vereador, se foi prefeito, se foi governador, vão cobrar deles. É impossível. Nós temos que trabalhar na desafetação da área verde. A partir daí, podemos falar em titulação. Ok, está aí um recado ao prefeito Mauro Mendes, né? Nosso aqui do programa e da população, da possibilidade de desafetar estas áreas, né, e criar condições para que sejam efetivamente titularizadas. Porque ocupadas já estão, antropizadas já estão, produzindo já estão, é uma questão apenas aí, de burocracia da prefeitura que precisa ser atendida. Nós vamos a um breve intervalo comercial, não saia daí, entrevista importante, informações com muita clareza, como nunca colocado em um programa de televisão, com tanta riqueza de detalhes sobre interesse da sua propriedade, sobre seu interesse e interesse da coletividade. Não saia daí, 30 segundos, estamos de volta. Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte, Avenida da Liberta Ferreira da Costa 300, Santo Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro 576 Porto, 3054-4844. Na Fatex, agora você é a bola da vez. Na compra de uma casa do condomínio Passem ou Vivere, você ganha uma TV de 50 polegadas mais 20 mil reais de desconto. Compre sua casa e assista os melhores gols. Construtora Fatex. De volta dos nossos comerciais, entrevista importante aqui com o presidente do Intermate, Afonso Dalberto. Vamos de bate-pronto à opinião do cientista político João Edson. Éder,
A questão fundiária no Brasil vive uma contradição enorme. De um lado, o governo federal fala na questão dos assentamentos e nos programas sociais de habitação. Por outro lado, quem vive nas cidades e mesmo no campo verifica a grande dificuldade que existe. Continuamos com invasões, locais não documentados, terras que estão sendo ocupadas sem poder ser ocupadas por uma série de questões, gente morando em locais de risco e as cidades estão crescendo muito. A invasão que houve nos últimos 10 anos de pessoas que moravam no campo, nas pequenas cidades para as grandes cidades, faz com que nenhum programa governamental tenha a sustentabilidade necessária para atender a demanda. E hoje, fazer política apenas para cidades grandes é muito pouco. Falta ao governo ainda uma política de sustentabilidade para que o homem possa fixar no campo e as pessoas das cidades pequenas tenham aonde estudar, aonde trabalhar e a sua rentabilidade. Enquanto não existir uma política ampla e integrada, nós vamos continuar tendo sérios problemas de habitação e problemas fundiários neste Brasil. Está correto o posicionamento do João Edson? Correto. O João Edson foi meu professor na faculdade e tem uma posição muito clara e muito objetiva. Então eu gosto sempre das colocações dele, porque ele não inventa, ele coloca a realidade. Maravilha. Afonso, duas pessoas fizeram questão aqui de fazer um depoimento sobre você em especial, tantas outras, mas selecionamos dois companheiros aí. Vamos ouvir o Clovito Miranda. O Afonso Adalberto é um cidadão que vem prestando aí relevantes trabalhos na área de regularização fundiária de terras do estado de Mato Grosso, inclusive da extinta Codemate, da extinta Coab, o que implica em regularizações urbanas também, nos vários municípios do estado que ficaram pendentes. Eu aqui só tenho a elogiar o trabalho que vem sendo desenvolvido, porque até faço parte dessa equipe, já há 7 anos no estado de Mato Grosso. Desejo muita paz, muita saúde, e sucesso na continuidade do seu trabalho à frente desse órgão muito importante na regularização de terra do estado. O Clovito está na assessoria de vocês lá e é delegado de polícia aposentado. Clovito, eu não posso nem fazer comentários sobre ele. Eu, quando fui para o Intermate, com certas dificuldades, eu precisava de uma pessoa do meu tipo, na diretoria técnica. Não conhecia, não sabia quem que era e falaram, Clovito está à sua disposição. O delegado aposentado foi para lá sem poder receber salário porque o teto dele já batia no teto. Está 7 anos no Intermate e eu acho que é o melhor presidente que o Intermate tem é ele, não sou eu. Parabéns aí, Clovito. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Vamos ouvir o segundo depoimento. Falar do Afonso para nós é muito fácil, até pelo relacionamento que eu tenho com o Afonso, uma amizade de mais de 30 anos. Eu que conheço o Afonso desde então, na época que ele era assessor do então deputado federal, nosso amigo Agostinho Freitas, posterior a isso, diretor da Conab aqui no nosso estado de Mato Grosso, onde fez lá um relevante trabalho para esse estado, e após isso já compondo a equipe do nosso senador atual, Blairo Maggi, então na época governador do estado. E o Afonso é uma pessoa que tem sim contribuído muito para o nosso estado, pelo conhecimento que ele tem, pela determinação e a maneira que ele trata a coisa pública. E hoje, frente ao Intermate, com certeza está aí fazendo um grande trabalho por ser um grande conhecedor nessa questão fundiária, nas regularizações das áreas do nosso estado. Então eu quero desejar a você, Afonso, muito sucesso, felicidade, que Deus abençoe você e sua família. Odanir Bortolino, deputado Nininho. Muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Como é ouvir as palavras do Nininho, um homem do parlamento? Geralmente o parlamento direciona críticas, né? Eu vou puxar a orelha do Vitinho, mais ainda que eu já puxei, viu? Você aprontou comigo, Éder. O Nininho é um batalhador, um trabalhador, ele é deputado hoje e não é por acaso não, porque ele merece. E o trabalho público, Éder, se vai me permitir, eu vou falar isso. À vontade. O serviço público, para mim, ele tem 4 expressões que são
fundamentais. É sim, não, desculpa e muito obrigado. Eu não deixo ninguém daqui um mês ir lá para receber o não ou receber o sim. Conversou comigo, eu logo digo o que pode ser feito. O Estado não faz milagre. E eu não tenho amigos no Estado, eu tenho amigos lá fora. Perfeito. E essa parte de Estado, ela é muito difícil você trabalhar e ter essa possibilidade de separação, mas eu faço esse esforço para separar. Então, o Nininho é uma pessoa que nós temos amizade há 30 anos e ele me conhece, ele mesmo diz, eu sou muito duro, de vez em quando ele fica chateado comigo, mas é assim. Maravilha. Nós estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Antes, porém, eu queria tirar uma dúvida contigo, Afonso. O que é para a nossa sociedade, para a população, terras devolutas, né? E de que forma? Porque muitos vão lá, terra devoluta, se habilitam, já se intitulam proprietários, abrem um processo. Como é essa questão, em rápidas palavras? Terra devoluta, na verdade, tecnicamente, é aquilo que não tem ainda registro nem cartório, nem do Estado, nem da União, nem do município e, evidentemente, nem de particular. O que acontece é que é muito sonho. Quando a pessoa faz o seu georreferenciamento, faz o levantamento topográfico, entra no Intermate, o Intermate faz o estudo, em poucos dias ele diz, a área é possível titular porque é devoluta, ou nós já arquivamos imediatamente dizendo que ela já é titulada. Então, tem muito falta de conhecimento. Esse assunto é um assunto amplo e muito emocionante, que tem que ser tratado de uma forma com maior tempo. Maravilha. Você tem um minuto aí para as suas considerações finais. Éder, muito obrigado pelo convite. Estou feliz por estar aqui. E o que eu deixo bastante claro para a sociedade é que a regularização fundiária, ela não é um sonho que nem assim é sendo vendido. Não compre mais esse sonho. Vamos trabalhar dentro da realidade. O que é que aonde você está morando, qual área rural que você ocupa. Vamos fazer um estudo e dizermos tecnicamente a verdade. Não esperem que chega lá e fala, vou regularizar isso tudo para vocês. Não é assim. Muitas vezes, que é o caso do Araguaia, 100% das áreas lá são tituladas. Porém, a pessoa que ocupa não tem o documento, mas o Estado também não pode titular. Por isso que o sonho da regularização fundiária, ele exauriu. Hoje nós trabalhamos dentro de uma realidade daquilo que é o Estado de Mato Grosso. Muito obrigado, meu amigo Afonso Dalberto, que nos explicou a vir aqui, chegou de viagem, estava viajando com o governador, na correria que é, e eu sei que a agenda é bastante atribulada, né? Ali converge para o Intermate todos os problemas de conflitos, de regularizações, enfim, você tem uma equipe competente, você é um bom gestor, posso falar isso porque eu conheço. Então, para mim foi um prazer, uma honra muito grande receber aqui meu amigo Afonso Dalberto. Éder, muito obrigado. Eu é que agradeço. Não saia daí, 30 segundos, nós estamos de volta. Torcedor alvinegro, chegou a sua vez de demonstrar com muito orgulho todo o seu amor. Seja sócio torcedor do Misto Esporte Clube. Com a sua participação, uma nova era se inicia para o clube de maior tradição de Mato Grosso. Acesse misto.torcedordevantagens.com.br e escolha o seu plano. O mistense de verdade é um sócio torcedor. De volta dos nossos comerciais, abordando o programa hoje voltado à questão da regularização fundiária. Vamos ao quadro Voz dos Bairros. Hoje são registradas mais invasões do que há décadas atrás. A falta de infraestrutura é muito grande. Pavimentação e saneamento é um sonho distante para muitos.
Em Cuiabá, 92% dos lotes não tem escritura. 75% dos bairros da capital não tem nenhuma documentação legal. Para quem vive na região central das grandes cidades, não tem a dimensão do sofrimento de quem vive nas periferias, em bairros oriundos de invasões que há anos foram abandonados pela prefeitura. Quem vive nestas comunidades se sente excluído, à espera de uma solução. Dona Nedina, quantos anos a senhora mora aqui no bairro Umuarama 2? 16. Durante todo esse tempo, nada foi resolvido dentro dessa questão? Não, nada. Só promessa, diz que aqui já está até asfaltado, no papel, mas aqui nada ainda. A prefeitura tem que vir aqui para em casa, né, para ver a estrutura da casa, passar a varar para o pessoal, né, cara? O Mauro Mendes vem aqui, promete asfalto, promete isso, promete aquilo, aí quando acaba a eleição, eles somem daqui e a gente fica como um lixo, né? Você vê a rua aí, tudo buracaiado, não tem como, na outra rua ali não tem nem como o carro passar direito quase. Assim a gente vai convivendo, né? Ali embaixo ali é só lama. Esgoto? Esgoto não tem. Eles olham mais para nós, a comunidade mais carente, que sofre demais. O mapeamento com base na topografia é atividade essencial rumo à escritura da casa. O primeiro orçamento feito pela prefeitura ficou entre R$ 900. Não tem casa, tem muitos filhos e não tem condições de pagar isso. Eles deviam ou abaixar o preço ou então não ter, né? Para as pessoas que precisam mais. Eu acharia que deveria diminuir, né? Diminuir, porque... O valor para poder as pessoas conseguirem. Isso, porque aqui nem todo mundo tem condições e é difícil para muita gente. Olha, essa questão do Jardim Umuarama é apenas um exemplo que nós fomos buscar. Temos inúmeras propriedades, bairros, na cidade de Cuiabá, que realmente passa pela mesma situação. O cidadão não tem o direito a uma boa saúde pública, não tem direito a um bom ensino público, não tem direito à infraestrutura, não tem direito a nada, e também passa a não ter direito sobre a propriedade. As áreas estão ocupadas, avenidas estão abertas, algumas já asfaltadas, inclusive, ou seja, reconhece-se o direito dessas pessoas, mas não se faz a regularização fundiária. O Três Poderes está na mesma situação, Santa Laura na mesma situação, Jardim Paulista está na mesma situação, como está aí o Jardim Umuarama. Para se fazer os levantamentos topográficos, fazer essas demarcações, tornar isto demarcado para que daí se tenha um produto para se escriturar, para se tomar as providências burocráticas, estão cobrando R$ 900 desses cidadãos. Ora, se já não tem nem a escritura onde mora, se já não tem condições, né, de ter uma qualidade de vida melhor, ainda vai desembolsar um salário mínimo e meio para poder se fazer esse levantamento, isso é inaceitável. E eu ouvi denúncia de moradores aí do Umuarama que depois que foi feito o apelo, baixou-se de R$ 900 para R$ 300. Então, prefeito Mauro Mendes, o senhor precisa estar com o olho mais clínico sobre os seus auxiliares. O que está acontecendo aí na ponta final que oscila um valor de R$ 900 para R$ 300? Será que não se pode fazer isso gratuitamente? A população não pode ficar nessa insegurança jurídica eternamente, porque não tem direito de buscar o financiamento em banco, não tem direito a ter um endereço clássico e a sua cidadania resgatada porque não tem a propriedade, e é questão de boa vontade, é questão de prioridade. Precisa-se fazer isso, assim como no Alvorada, assim como no entorno do CPA, no Centro América, no Osmar Cabral, em bairros que já está com a infraestrutura pronta, mas que não tem o direito de propriedade dos moradores. O programa Éder Moraes, Fatos e Versões, vai estar lado a lado com esses moradores a partir de agora. E você que está nos assistindo e que não tem a sua
titularização pronta da sua área e dependendo do bairro em que você está, ligue para nós no telefone que está aí no seu rodapé, que nós vamos continuar fazendo essas matérias para ver se a Prefeitura Municipal ou para ver se o governo do estado de Mato Grosso não visitem essas propriedades apenas em épocas de eleição. Não é possível isso, né? Nós estamos aqui levando o que nós ouvimos da população, levando os reclames. Aqui é a tribuna de povo, é a voz dos bairros, é a tribuna do povo, né? É a voz das ruas. E o programa é feito para vocês, cidadãos simples que estão nos ouvindo e que sonham, como disse o Afonso Dalberto na sua entrevista. É possível sonhar, mas não sonhe com aquilo que é impossível. E o sonho de ter a sua propriedade, ele é possível. Basta que nos unamos, demos as mãos e vamos cobrar juntos o poder público. Vamos ao quadro Coluna Cuiabana com a comadre Pitu. Ô gacha branca liviana, o que faz nessa lagoa? Já pegou xolambari, o que faz que não avoa? Olha, as crianças estão aqui empolgadas ainda com a roda cururu siriri. Ah, cala a boca, Diante, sai daí, quem que tá falando com você, ordinária? Olha, ela dá pra morrer de inveja porque as crianças do céu, eu rodei junto com a Federação de Cururu e Siriri todos os quintais onde tinha grupo de Siriri para apresentar, para a gente fazer a avaliação para ver quem que vem para o festival que vai ser agora, dia 19, 20, 21 e 22 de junho, junto com a Copa, as crianças. Vai ser uma grande festa do Siriri e Cururu dentro da Copa, junto com o turista, com o povo que gosta, com o povo de Cuiabá, com tudo. E eu quero ver os povos de fora sair daqui tudo babando por causa da nossa cultura popular, da nossa tradição. E eles vão ter muita surpresa, porque tá cada grupo mais bonito do que o outro. Não foi fácil a gente decidir qual grupo que ia apresentar as crianças. Mais bonito mesmo. Ah, demais, se parecer com o Chacara é horrível. Desanja, amada mulher, parece trombada de fenemê. Olha essas crianças demais de feia. Mas deixa eu continuar aqui. Olha, cada grupo mais bonito do que o outro e nesse som, nessa coisa animada da alegria do nosso povo, é a coisa mais bonita. Agora, quem viu, viu. Quem não viu, vai pra ponte que caiu. Olha as crianças, antes de encerrar, quero deixar uma curiosidade pra vocês. O que é? De roupa não tá com nada, demais de sem graça, mas quando fica pelada é a coisa mais gostosa que tem no Pantanal. Mais uma participação divertida, alegre, da comadre Pitu, falando sobre o Siriri e o Cururu. Vamos ao quadro Recordar é Viver. Recordar é viver. Foi um sonho de verão numa praia. 4 semanas de amor em noites de luar, sob a luz das estrelas. Eu e você, o seu nome eu escrevi na areia. A onda do mar apagou. Cada pôr do sol, a saudade incendeia meu coração. Te amo, não me esqueça, o sonho não acabou. Eu vou ficar te esperando, não quero dizer adeus.
Luan e Vanessa realmente fazendo uma viagem no túnel do tempo, né? Boas recordações. Vamos ao quadro Minuto de Sabedoria com o pastor Rubens Filho, da Igreja Assembleia de Deus. Nós estamos aqui no grande templo da Assembleia de Deus, Cuiabá, no estado de Mato Grosso, é um centro de eventos. E nós queremos ser solidário a todos os cuiabanos, a todos os mato-grossenses, o quanto a palavra de Deus. No passado, no antigo passado, grandes homens e mulheres que serviram a Deus tiveram as suas experiências e suas vidas também foram notórias. O rei Davi, por exemplo, ele em meio a tanta guerra, em meio a tantos problemas com os inimigos, mas por causa da bênção de Deus, ele nunca foi atingido por uma lança, por uma espada, ele morreu de velho. E no meio da sua vida, ele fez o Salmo 23, e esse Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte é o trânsito, é as armadilhas, é o mundo espiritual negativo, o mundo das trevas que tenta matar o homem, tenta frustrar o ser humano. A depressão hoje toma conta de uma parte do mundo e nós que cremos no Senhor Jesus, cremos em Deus, nós podemos falar como Davi disse: ainda que eu ande ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Muito obrigado por essa belíssima participação. Nosso programa chega ao fim, agradecendo a você por esta audiência carinhosa, por esta fidelidade e um programa de interesse coletivo que já ganhou espaço na Cuiabania, liderando, né, a audiência em vários horários. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Éder Moraes Fatos e Versões. Oferecimento: Construtora Fatex, Tubarão Esportes e Programa Sócio-Torcedor do Misto Esporte Clube. Acesse torcedordevantagens.com.br.